Como a espiritualidade sem religião pode trazer cura emocional e paz para a sua alma. Você pode ter feito tudo certo, pode ter seguido os conselhos da ciência, escutado os gurus da produtividade, praticado gratidão, lido livros de autoajuda, frequentado cultos, rezado com fé, buscado fórmulas para ser alguém melhor. Mas ainda assim, há noites em que você não consegue respirar. Dias em que sua alma parece vagar sem direção, mesmo que o corpo siga em frente. Um aperto inexplicável, um cansaço que não se cura com descanso. Um silêncio dentro de si que assusta, mas ao mesmo tempo pede para ser escutado. É nesse espaço invisível, entre a agitação do mundo e o grito abafado da alma, que nasce a verdadeira busca espiritual. Não uma busca por respostas prontas, dogmas ou promessas celestiais, mas por uma reconexão com aquilo que foi perdido. O contato íntimo com o seu próprio ser. Aquilo que nenhuma religião formal conseguiu te entregar, talvez porque a sua alma não busca salvação, mas sim sentido. Você foi condicionado a acreditar que espiritualidade é algo que se aprende fora, que precisa de um templo, de um mestre, de regras, de punições, de palavras certas. Mas e se a verdadeira espiritualidade não tiver forma? E se ela for um espaço interno, profundo, silencioso, puro, onde você se encontra com aquilo que nunca deixou de ser? Hoje, vamos atravessar as camadas superficiais da espiritualidade decorativa, aquela que virou produto, performance ou sistema de controle. Vamos falar da espiritualidade crua, vivencial, silenciosa, que não precisa de intermediários. Uma espiritualidade sem religião, mas profundamente sagrada. Porque não se trata de negar o divino, mas de redescobrir sua presença sem precisar nomeá-lo. Se trata de reconhecer que o sagrado talvez não esteja lá fora, mas no jeito como você respira, sente, olha, silencia e se escuta. Há uma ferida na alma moderna que nenhuma fórmula rápida consegue curar. Uma dor que não é apenas psicológica, mas existencial. Uma inquietação que não se resolve com distrações. É essa dor que revela o caminho. E esse caminho não é externo, não é imposto, não é herdado. Ele nasce dentro. E só você pode percorrê-lo. Este vídeo não é mais uma explicação racional. É um convite ao retorno, um retorno ao sagrado que pulsa em você, ao silêncio que cura, à escuta que transforma, a coragem de caminhar sem mapa, sem promessa, sem aprovação. Porque a paz que você tanto procura, talvez esteja no único lugar que você ainda não teve coragem de permanecer, dentro de si. Você está pronto para ouvir a sua alma, o que não é espiritualidade sem religião. Espiritualidade sem religião não é niilismo, não é rebeldia cega contra tradições, não é uma moda passageira criada por influenciadores ou um disfarce para fugir do compromisso com algo maior. Tampouco é negar a existência de Deus ou transformar o ego em divindade. A verdadeira espiritualidade livre não gira em torno de crenças arbitrárias, mas da experiência direta com o que é essencial, invisível e incontornável. Essa forma de espiritualidade não rejeita o sagrado. Apenas se recusa a aprisioná-lo em formas mortas, em estruturas que perderam o sopro da vida. É uma recusa silenciosa de se submeter a sistemas que tentam domesticar o mistério, que criam muros entre o humano e o divino, que rotulam, hierarquizam, punem. É um gesto de liberdade, não por vaidade, mas por fidelidade à alma. Ao contrário do que muitos pensam, essa espiritualidade não é superficial. Ela exige mais coragem do que seguir uma cartilha pronta. Porque não há garantias, não há rituais fixos, recompensas prometidas ou absolvições externas. Há apenas o silêncio interior e a responsabilidade de encará-lo com presença. Isso não é fácil. É um chamado que desmonta as ilusões da infância espiritual, que exige autonomia emocional, maturidade existencial e uma escuta radical da própria verdade. A espiritualidade sem religião não é um substituto diluído da fé tradicional. É um caminho denso, exigente, muitas vezes solitário, mas profundamente autêntico.
Nele, você não transfere sua salvação a uma figura externa. Você se responsabiliza pela construção íntima do seu sagrado. Você se torna templo. Você se torna altar. E o que isso exige? Que você desfaça os véus. Que questione o que lhe ensinaram sobre certo e errado. Que abandone a culpa herdada. Que encare as sombras. Que se permita não saber. Que aceite que o mistério não precisa ser decifrado, apenas vivido. Não é sobre abandonar a fé. É sobre descobrir uma fé que nasce da própria vida, não de textos antigos, mas do corpo que sente, do coração que pulsa, da consciência que se expande. Uma fé viva, encarnada, silenciosa e real. Se você chegou até aqui, talvez sua alma já saiba disso. Talvez você só precise lembrar. Por que a alma clama por sentido? A alma não grita. Ela sussurra. E esses sussurros são confundidos com angústia, com tédio, com ansiedade, com um incômodo sem nome. Mas na verdade são chamados. Chamados que surgem quando a superfície da vida já não basta, quando os papéis sociais se tornam apertados demais, quando o vazio começa a doer mais do que o medo de enfrentá-lo. É nesse ponto que muitos começam a buscar algo. Uns se voltam para a religião, outros mergulham em técnicas de autoaperfeiçoamento. Mas há um grupo silencioso, crescente, que sente que nenhuma dessas vias é suficiente. Não por arrogância, mas por honestidade. Porque a alma, quando desperta, não se satisfaz com respostas prontas. Ela quer sentido e não apenas consolo. Viktor Frankl, ao testemunhar o horror dos campos de concentração, percebeu que mesmo nas piores circunstâncias, o ser humano só sobrevive se encontrar um propósito que vá além da dor. Carl Jung nos mostrou que o inconsciente não é um inimigo a ser domado, mas um universo interior com símbolos, memórias e sabedorias esquecidas. Ambos entenderam que sem um eixo de sentido, a psique se fragmenta. Hoje a neurociência começa a confirmar o que os antigos místicos sempre intuíam, que a espiritualidade, quando vivida de forma genuína, modifica a estrutura do cérebro, que práticas como a meditação e a contemplação aumentam a espessura do córtex pré-frontal, reduzindo a reatividade emocional e ampliando a capacidade de introspecção, que há, de fato, uma inteligência no silêncio. E se for isso que sua alma está pedindo? Um espaço interno onde possa simplesmente ser, onde não precise fingir nada, onde possa chorar, rir, calar e existir sem julgamentos. Um espaço onde o sentido não é imposto, mas revelado, aos poucos, nas entrelinhas da própria vida. Talvez a cura emocional que você busca não esteja em se livrar da dor, mas em descobrir o que ela veio te ensinar. Talvez o vazio que você sente não seja um defeito, mas uma passagem, um portal, uma fresta por onde o mistério tenta entrar. A alma não clama por religião, ela clama por verdade, e a verdade, quando escutada com coragem, se transforma em sentido, um sentido que não precisa ser explicado, apenas vivido. Como a espiritualidade cura a emoção. A verdadeira cura emocional não começa no sintoma, mas no silêncio. Não se trata de eliminar a tristeza ou apagar a ansiedade, mas de escutá-las como mensageiras. Emoções não são inimigas, são bússolas. Elas apontam para partes de nós que foram excluídas, ignoradas, desacreditadas. E é nesse ponto que a espiritualidade livre se revela como um instrumento de integração e reconexão. Sem a estrutura rígida da religião formal, essa espiritualidade permite práticas íntimas, criadas pelo próprio indivíduo, ajustadas à sua vivência emocional. Não há manual, mas há caminhos. O silêncio intencional, por exemplo, não é ausência de som. É a criação de um espaço interno onde a mente deixa de reagir e começa a observar. Nesse espaço, aquilo que era dor se revela como fragmento esquecido da nossa história pedindo para ser acolhido. A escrita de alma, ou journaling existencial, transforma pensamentos soltos em narrativas conscientes. Quando escrevemos sem censura, revelamos o que não sabíamos que estava ali. A espiritualidade, nesse contexto, não vem para oferecer respostas, mas para iluminar perguntas escondidas.
porque só cura o que é revelado com amor. Rituais simbólicos, mesmo os mais simples, têm o poder de reencantar a experiência. Acender uma vela ao final do dia, banhar-se com intenção, tocar a terra, respirar com presença. Não se trata de superstição, mas de sacralizar o ordinário. Esses gestos despertam o corpo, que carrega traumas muitas vezes silenciosos. E quando o corpo é ouvido, a emoção flui, a memória se organiza, a alma respira. A neurociência corrobora esse poder. A ativação do sistema parasimpático durante estados contemplativos reduz o cortisol, acalma o sistema límbico e favorece a regulação emocional. Em outras palavras, a espiritualidade vivida no corpo cura não só o que sentimos, mas como sentimos. Ela reestrutura a forma como lidamos com nós mesmos. E há mais. Ao criar seus próprios rituais, ao escutar sua verdade, você se torna sujeito da própria transformação. Não há mais dependência de figuras externas para legitimar sua jornada. A cura deixa de ser uma promessa e passa a ser um processo. Um processo conduzido por você, em escuta com a sua consciência, em aliança com a sua dor. A espiritualidade sem religião não cura por mágica. Ela cura porque te devolve para si, porque te lembra que você nunca foi fragmento, apenas esqueceu de se reunir. A dimensão do sagrado sem intermediários. Você não precisa que alguém traduza o mistério por você. O sagrado não exige intérpretes. Ele se manifesta onde há presença, onde há entrega sem explicação, onde o pensamento cede lugar à percepção direta. O verdadeiro sagrado é vivido, não ensinado. É sentido, não provado. E é nesse ponto que a espiritualidade sem religião revela seu poder mais sutil. Ela devolve ao indivíduo a soberania da experiência com o infinito. Não existe um único nome para o que você sente quando olha o céu em silêncio, quando chora sem motivo aparente, quando percebe que está vivo e não sabe por quê. Esse mistério que a religião muitas vezes chamou de Deus, o filósofo David Bohm chamou de ordem implícita. Philip Goff o reconheceu como a base consciente da própria realidade. Anil Seth descreveu a consciência como uma alucinação controlada, mas mesmo essa ilusão, quando observada com clareza, revela algo além do véu. O sagrado começa onde termina o controle. Começa quando você aceita que não há uma resposta final, mas há algo dentro de você que pulsa, que observa, que deseja compreender. E essa vontade não é apenas racional, ela é existencial. É a alma tentando se lembrar de onde veio. A dúvida, o silêncio, o não saber. Tudo isso, longe de ser fraqueza, é o solo fértil da experiência mística, porque é no não saber que a mente silencia. E é nesse silêncio que a consciência se expande. A espiritualidade viva não exige certezas, ela exige presença. E a presença, por si só, já é um portal. Quando você senta em silêncio e permite que a vida fale sem ruídos, algo muda. Não por esforço, mas por entrega. Não por lógica, mas por percepção. Essa espiritualidade é crua, não oferece garantias, mas oferece algo que nenhuma doutrina pode garantir. A possibilidade de sentir o sagrado no próprio corpo, na própria respiração, na própria dor. Você não precisa de altares externos quando aprende a habitar o altar invisível que existe dentro de si. Você não precisa de mediadores para se conectar com o mistério, porque o mistério te habita. Não existe mapa para essa experiência. Existe apenas um gesto. Escutar. Escutar com o corpo. Escutar com a alma. Escutar sem pressa. Porque o sagrado não grita. Ele sussurra. E só escuta quem silencia. O vazio, o trauma e a alma esquecida. Há um vazio que não é depressão. Um cansaço que não é físico. Uma dor que não tem causa visível, mas que pulsa como uma ausência dentro do peito. Muitos tentam calar esse desconforto com distrações, diagnósticos ou medicações. Mas poucos ousam escutar o que ele está dizendo. Que há algo esquecido em você. E esse algo é a sua própria alma. Quando a alma é ignorada, a vida perde sabor. As conquistas ficam ocas. As relações se tornam cenário. O cotidiano vira repetição.
E o corpo, sem saber onde repousar, transforma esse abandono em sintomas: ansiedade, insônia, irritação, apatia. Tudo isso pode ser o grito de uma interioridade negligenciada. Grande parte dessas feridas tem raízes em traumas emocionais profundos. Mas há um tipo de trauma ainda mais silencioso e mais devastador: o trauma espiritual. Ele nasce quando alguém busca sentido e, no lugar da acolhida, encontra culpa, medo e repressão. Muitas religiões, em nome de uma moral imposta, criaram feridas psíquicas difíceis de nomear. Fizeram pessoas acreditarem que seus desejos eram pecados, que suas dúvidas eram fraquezas, que sua essência era errada. Esse tipo de marca afasta o indivíduo de si mesmo, quebra a confiança na própria percepção, corta a ligação direta com o sagrado. A pessoa passa a depender de regras externas para se sentir válida, e quando rompe com essas regras, sente-se perdida, sem chão, como se tivesse traído algo maior. Mas não foi uma traição, foi um chamado à verdade. A dor que surge nesse processo é a dor de desintoxicação de uma fé que nunca foi viva, apenas herdada, e é justamente nesse terreno devastado que algo novo pode nascer. Quando tudo o que era seguro se desfaz, surge o espaço para construir uma espiritualidade real, íntima, encarnada. A cura começa quando você reconhece o trauma não como fraqueza, mas como um portal. Quando entende que não precisa mais repetir narrativas de medo, que não é sua culpa ter se afastado da alma, mas é sua responsabilidade agora trazê-la de volta. A alma esquecida não quer ser resgatada por teorias. Ela quer ser tocada, quer ser escutada, quer ser sentida como parte essencial de quem você é. E isso não exige fé no invisível, exige coragem de olhar para dentro e não desviar. Você não precisa mais fingir que está tudo bem, nem esperar que alguém te salve. Você só precisa sentar com sua dor e dizer: agora eu te vejo. E nesse instante, a alma volta a respirar. Como criar sua própria espiritualidade viva? Não existe um modelo único. Não existe caminho certo. A espiritualidade viva não é uma técnica. É um processo íntimo, mutável, profundamente pessoal. Não se trata de copiar rituais alheios ou de construir uma nova identidade espiritual. Trata-se de lembrar o que faz sentido para você, de dar forma ao invisível com a linguagem da sua alma. Tudo começa com a escuta. Não a escuta de gurus ou textos sagrados, mas daquilo que vibra dentro. O que desperta reverência em você? O que, ao ser tocado, te faz silenciar? Pode ser a natureza, a música, um aroma, uma memória de infância. Esses elementos são pistas. São pedaços do seu sagrado particular esperando para serem reunidos em algo maior. Crie um espaço simbólico, um canto da casa onde você possa simplesmente existir. Não precisa de imagens, dogmas ou palavras. Precisa de presença. Pode ser uma vela, uma pedra, um papel onde você escreve o que não consegue dizer. Esse espaço não é decorativo. Ele é um espelho. Ele reflete sua disposição interna de se encontrar consigo mesmo. Escolha palavras que te elevam. Não importa se vem do budismo, do cristianismo, da poesia ou do silêncio. Palavras têm potência quando nascem da verdade. Você pode repetir um verso, um mantra, um pensamento. Mas só se ele fizer sua alma vibrar. Caso contrário, é apenas ruído. Crie micro-rituais. Pode ser um banho antes de dormir com consciência. Pode ser respirar profundamente ao acordar e agradecer por estar vivo. Pode ser escrever seus sonhos, fazer perguntas ao universo, escutar uma música em silêncio. O importante não é a forma, mas o vínculo entre você e aquilo que te conecta ao essencial. E lembre-se, você não está inventando uma nova religião. Você está recuperando uma intimidade com o mistério. Não há necessidade de explicar isso a ninguém. Porque o sagrado não precisa de testemunhas, apenas de verdade. À medida que você pratica, a espiritualidade deixa de ser uma ideia e passa a ser um estado. Um estado de consciência mais ampla, mais presente, mais inteira. Você começa a perceber quando está alinhado com sua alma e quando está se traindo. Essa sensibilidade é o seu guia,
Ela é a nova bússola que te conduz, mesmo na escuridão. Não espere que seja fácil. Não espere que seja linear. Mas confie. O simples ato de voltar-se para dentro com autenticidade já é, por si só, uma revolução. Você não está perdido. Está apenas retornando. E esse retorno não precisa de aval externo. Precisa apenas da sua decisão de começar agora. Nada fora de você poderá substituir o que sua alma pede em silêncio. Não importa quantos livros você leia, quantos métodos tente, quantas vozes externas sigam falando sobre como viver. O único caminho real é aquele que você tem coragem de trilhar por dentro. E esse caminho não se revela com pressa, mas com presença. Espiritualidade não é sobre acreditar, é sobre lembrar. Lembrar que antes de qualquer sistema, você já era sagrado. Que antes de qualquer culpa, você já era digno. Que antes de qualquer doutrina, você já sentia. E esse sentimento, esse impulso silencioso de retorno, é o que te trouxe até aqui. Você não precisa mais pedir permissão para ser inteiro. Não precisa mais mendigar aceitação em templos que ignoram sua dor. Não precisa mais seguir roteiros que sufocam sua verdade. Sua espiritualidade não se constrói com base no medo, mas na liberdade. E a liberdade interior começa quando você escolhe ouvir o que sempre tentou te chamar, mesmo quando tudo parecia ruído. Se esse vídeo te tocou, não é porque ele trouxe algo novo, é porque ele apenas confirmou o que você já sentia, porque há momentos em que não precisamos de mais conhecimento, apenas de coragem para confiar no que já sabemos no fundo do peito. O sagrado não exige fé cega, ele exige presença lúcida, um olhar que não fuja, um corpo que não endureça, um coração disposto a sentir mesmo quando doer. E essa disposição é tudo o que você precisa para começar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está buscando, mesmo que ainda não saiba nomear essa busca. E se desejar continuar essa jornada, permaneça com a gente. Aqui você não vai encontrar fórmulas, mas talvez encontre o silêncio que faltava. A alma não pede respostas prontas, pede escuta, e talvez a paz que você tanto procura sempre esteve esperando por você no silêncio.